Salve, galera! Estamos em mais um GS Pod do empreendedorismo entre Multistúdios e GS Pod. E hoje eu estou recebendo aqui nada mais, nada menos que Joca. Posso chamar de Joquinha? Por Já favor. chamei de Joca, né? O Joca é um grande dentista e é um puta empresário do ramo da gastronomia. E entender de vinho no Rio de Janeiro, no Brasil, é com ele também. E além disso tudo, galera, são 20 anos já que a gente se conhece, Joaquim? Isso aí, mais de 20 mais anos. de 20, né? Nossos filhos estão com 22. É mesmo, e tem razão. Então, Sim. mais de 20 anos que o Joaquim aí compartilha, é um parceiro, amigo. Eu convoquei ele para esse bate-papo e na hora ele aceitou. Então, galera, eu vou pedir para o Joca primeiro se apresentar, falar um pouquinho da história dele e essa virada de chave, que na verdade não foi uma virada de chave, que ele ainda continua como dentista, com uma puta clínica, mas entrou no ramo da gastronomia e dos vinhos. Joaquim, vamos lá? Andrezinho, obrigado aí pelo convite. Fico super feliz de poder estar compartilhando um pouquinho da minha história aqui com o teu público. Uma honra pela nossa amizade, pelo carinho de tantos anos aí. Sou Joca, né? João Marcos, mas Ururaí, mas Joca. Hoje só me chama de João Marcos. Minha mãe, quando é para dar bronca, graças a Deus já tem muito tempo que ela não me chama. Mas, cara, eu sou dentista por formação, né? Formei na Universidade Gama Filho, tô com 26 anos, tô indo para 26 anos de formado. Mas, André, eu acho que eu me considero um empreendedor nato. Assim, eu nasci com esse viés de empreender. Eu, com 12 anos de idade, pela primeira vez, eu tive dentro de um negócio. Meu bisavô tinha loja de vestido de noiva. E após um incêndio de uma loja, um tio, irmão da minha mãe, me chamou, eu convivia muito na casa dele, me chamou para que eu pudesse ir lá, porque o meu bisavô, então, avô dele, pediu para que ele fosse para a recuperação da loja, ver o que tinha queimado, o que podia reaproveitar, fazer um saldão lá. E eu, num final de semana, fui com esse meu tio para lá, e pela primeira vez eu tive a oportunidade de ganhar um dinheirinho. A gente fez um escaldo, né, do que tinha queimado, do que tinha sobrado, e vendemos isso no final de semana para a loja fechar, para entrar em obras. E essa venda do final de semana, o meu tio, no domingo, me deu um dinheirinho. E aquela foi a primeira vez que eu tive, assim, Falei, pô, gostei disso, né? Trabalhei e, pô, isso me remunerou. Me lembro que esse dinheirinho virou uma camisa de um clube de futebol, de um time de futebol, que eu ia jogar um campeonatozinho entre amigos, precisava comprar o uniforme, enfim. Do Flamengo, não? Não. Ainda não. Ainda não. E, enfim, então, nesse primeiro momento, eu tomei gosto por isso. De fato, depois que a loja abriu, eu continuei junto com meu tio, indo à loja de vez em quando, saía da escola, ia com ele, fui aprendendo, até me tornar... entrei como auxiliar de escritório na loja, tinha um compromisso ali de ir trabalhar, mas até que com 17 anos eu já estava tocando a operação, junto com esse meu tio. Eram 26 costureiras, a gente produzia vestido de noiva, enfim, aprendi tudo. Tule, tafetá, todos os tecidos, cetim, aprendi muita coisa sobre vestido de noiva. E ali já trabalhava e estudava. Até que, com 18 anos, eu me tornei pai, né? Nasce meu primeiro filho, com 19. E eu falei, cara, eu preciso agora pensar o que eu vou, né? Como é que eu vou tocar minha vida. Era um negócio familiar. Meu bisavô já tinha falecido, tinha algumas questões hereditárias ali na herança que não estavam andando muito bem. Eu achei que aquilo não fosse ser um meu negócio e eu resolvi fazer faculdade de odontologia. Então, comecei em 95 a minha faculdade de odontologia, mas sempre trabalhando por causa fui morar com a mãe do meu filho, precisava trabalhar. Então, dentro da faculdade, eu vendi material odontológico para os meus colegas de turma. Então, eu tinha que comprar o meu material. Como é que eu ia me sustentar e... tinha que comprar, o material não era barato, então eu, no período anterior daquele que ia, né, um período, tinha que comprar o material para o período seguinte, eu nas férias conectava com algumas dentais, que eram empresas que vendiam material odontológico, fazia uma cotação de preço, pegava os melhores preços, e no primeiro dia de aula do semestre seguinte, eu ia para os meus colegas de turma, eram 60, falava, tô com a lista aqui já do período, já tem a cotação e tem o melhor preço, quem quiser comprar comigo pode me falar, eu entrego, vamos parcelar, na época era cheque pré-datado. E, cara, eu ganhava o meu material, ou seja, eu não precisava comprar o meu, ainda ganhava uma comissãozinha. E isso me sustentou durante a faculdade,
Até que eu conheci um cara de São Paulo que veio para o Rio montar uma empresa de palestras de odontologia preventiva que davam em escolas e empresas, feiras de prevenção e acidentes do trabalho, eram palestras prontas, e no final a gente vendia um material que era um kit odontológico de prevenção, eu sempre com a veia vendedor, gostava disso, e isso também me ajudou muito, me tornei o coordenador dessa equipe aqui no Rio de Janeiro, a empresa era de São Paulo, era de São Bernardo, chamado Grupo Saúde e Vida, e eu ajudei o Roberto, até hoje é meu amigo até hoje, a montar a estrutura no Rio, e fiquei durante os 4 anos de faculdade tocando. Levamos isso para Brasília, fui morar em Brasília em 2000, para poder abrir, né, a operação lá. E no final da faculdade, ali 99, anos 2000, eu fui convidado por um professor meu de faculdade para montar uma clínica, que ele queria montar. Ele, enfim, foi meu professor, é muito meu amigo até hoje, o Coré, grande, meu guru. E ele me convidou porque queria montar uma clínica em alguma área, que ele tinha uma clínica no centro, uma no Largo do Machado, ele queria ir para algum local para fazer uma clínica mais popular, com o conceito de levar uma alta qualidade dentro de uma região. E aí foi que a gente montou a nossa clínica no Rio das Pedras. Lá eu comecei, em 99, ficamos 1 ano juntos, e teve essa história de eu ir para Brasília, abrir a organização do Saúde e Vida em Brasília. Quando eu voltei, ele achou que era uma oportunidade para mim, né, ter a clínica. Nesse momento que eu fui para Brasília, eu apostei num negócio que acabou me trazendo bastante dificuldade. Assim, eu fiquei num momento financeiro muito complicado, porque eu apostei muito no negócio, que eu fui para Brasília, eu e as minhas maluquices de acreditar nas coisas. E, enfim, acabei voltando, e ele me deu essa oportunidade de falar, cara, isso aqui é para você. Eu estava namorando Joana, que é a atual minha esposa hoje, e a gente acabou começando o trabalho na clínica lá mais firme. Joca, eu queria que você explicasse um pouquinho esse conceito que você levou, né? Porque a sua clínica hoje é em Rio das Pedras. E Isso. você levou o luxo para dentro da clínica. Me diz como você surgiu essa ideia, né? Como você encarou isso e qual é a percepção do público com relação à clínica? Então, eu acho que foi Acho que na minha vida, muitas coisas assim, eu acho que eu mirava em alguma coisa que eu não sabia por quê, mas eu sabia que depois alguma resposta viria ali por trás disso, né? A história do professor me chamar para ser sócio na clínica, né? Tinham 60 alunos na turma, ele podia escolher qualquer um, por que me escolheu, né? Então, o Coré, ele via em mim não só um dentista técnico, né? Que eu fui um bom aluno na faculdade, me dediquei muito, até porque ia ser a minha profissão, eu gostava, eu me encontrei com a odontologia, com o prazer de exercer a odontologia, mas eu sempre tive esse viés comercial, empreendedor, então acho que o Coré me chamou um pouco por conta disso. E aí a gente teve a ideia junto, né, de criar uma clínica dentro de uma comunidade, mas que tivesse um nível e um padrão, porque era muito comum dentro das comunidades, as clínicas odontológicas, serem aquelas coisas muito populares, com dentistas que não eram muito capacitados, com uma estrutura precária. Era uma coisa que a gente via isso, né, em geral. E nós fizemos um negócio completamente diferente. Nós montamos uma clínica com os equipamentos todos modernos, com uma decoração, com uma sala de espera. Eu ouvi muito isso, André, muito. O paciente entrava na recepção, olhava e falava assim, nossa, não parece nem que eu estou no Rio das Pedras. Você vê como é que era o nível como é que a população estava acostumada com umas coisas. E a gente fez algo realmente muito bacana. Eu acho que isso foi um grande diferencial. A gente passou, eu e Joana, nos especializamos muito, estudamos para ter um nível de especialização. Trouxemos alguns dentistas para complementar a equipe da clínica, que também fossem pessoas bem preparadas, que pudessem entregar um nível de excelência de atendimento. Eu acho que esse foi o segredo do sucesso. Hoje a clínica, passei a atender gente de fora, muitos pacientes meus que viviam do Rio de Janeiro, paciente que vem dos Estados Unidos para tratar com a gente, paciente que vem de Portugal para tratar com a gente, porque, enfim, acabou virando que é natural, né? Acho que se você exerce a tua profissão com uma qualidade, não é piada pronta, mas para a odontologia, o boca a boca realmente funciona muito bem. Então, a gente acabou tendo aí muito paciente recomendado, e foi o que a gente construiu a nossa carreira dentro da odontologia, e que me permitiu, a odontologia foi a minha base.
Criar isso tudo aí. Para sair desse caminho e aí a partir de outros, porque a odontologia para mim tem muita gente que fala hoje, pô, você hoje com 5 restaurantes, com loja de vinho, com loja nos Estados Unidos, com essa montoeira de coisa que você faz ao mesmo tempo, daqui a pouco você vai largar a odontologia, né? Eu falo, não tem a menor chance, eu vou morrer fazendo odontologia, porque é o que eu gosto realmente e é o que me proporcionou ir para os outros empreendimentos. Negócios. Aí, Joca, você falou aí da paixão pela odontologia. E a sua paixão pelo vinho? Como é que começou isso, Joaquim? Então, cara, Joana, né? Tem um tio, ele é o culpado disso tudo, meu querido tio Bebeto. Joana tem um tio que é um cara que morou fora do Brasil durante muito tempo, uma pessoa super agradável. Sabe aquelas pessoas que você senta para falar e ele começa a contar causa, conta história, que conhece, que viveu, que teve, e você fica ali, quando você vê, você passou 5, 6 horas numa conversa super... E o tio Bebeto é essa pessoa. Muito inteligente, é um engenheiro, mas é um cara que você vê que tem um nível intelectual, foi diretor de grandes companhias, CEO, enfim, presidente de conselho de grandes empresas. E é um cara apaixonado por vinho também, gosta muito de vinho. E eu, quando comecei a namorar a Joana, ele tem uma casa na Serra, meu sogro também tem, que você já frequentou lá, né? A casa de Araras. E a gente ia para lá, para casa dele, e eu com 20 e poucos anos, né? Recém-formado ali, namorando Joana. E ele sempre, com a história do vinho, trazia um vinho, eu não entendia nada de vinho, mas achava aquilo bacana, né, cara? Eu suburbano, nascido em Cascadura, criado em Madureira, né? Pô, Jacarepaguá, minha vida, tomando vinho, pô, e assim, ele tem uma adega respeitada com vinhos, hoje são grandes vinhos, né? Os grandes Bordeaux, Borgonha, o tio Bebeto tem uma adega bastante bacana. E eu comecei a ter gosto por aquilo, né? Querer entender. Eu sou um cara que, se eu gosto de alguma coisa, eu vou mergulhar para entender. Assim, quando eu comecei com o meu sogro lá a operar a Bolsa de Valores, eu fui estudar o mercado financeiro para operar ação, opção, compra, venda, borboleta. Se é para fazer, eu vou tentar ter o conhecimento para fazer direito e para fazer do jeito que eu acho que tem que ser. E no vinho não foi diferente. Ele começou a me dava uma revista, um periódico, eu comecei a estudar, comecei a tomar gosto por isso. Aí, numa primeira viagem com Joana, ele, vamos para a Itália. Ele morou muito tempo na Itália, né? Então, ele conhece muitos produtores. Então, ele apresentou alguns produtores de vinho para a gente. Aquilo, para mim, abriu uma porta que eu me encantei. E comecei a estudar, e entender, e faz curso, e comecei a comprar vinho para ter em casa. E hoje virou uma paixão. Aí surgiu a ideia da House of Wine. Como surgiu essa ideia? A House, ela nasce de uma história que tem a ver, inclusive, com a minha adega na minha casa. Eu com essa história de começar a viajar e curtir vinho, quando a gente estava construindo o nosso apartamento, eu quis fazer uma adega já... Que eu conheço, já tive a oportunidade. E aí, nessa construção da adega... como a casa tinha lá um sistema de automação embarcado, eu queria ter alguma coisa que eu pudesse já, na largada, ter os vinhos catalogados, fazer alguma coisa. E conversando com um amigo meu, amigo de adolescência ali, final de adolescência, juventude, e que mexe com design, com web design, com criação e tal, falei, pô, cara, preciso desenvolver uma tela, porque como a casa tem um iPad que faz a automação à luz, a cortina, eu queria botar no iPad ali umas telas para eu poder botar a adega e ter os vinhos que estão, onde é que estão, tentar fazer alguma coisa, desenvolver uma aplicação para isso. Falando com ele falou, não, beleza, vamos lá, eu vou te apresentar um programador, que o cara vai fazer isso, e eu faço o design, as telas para você ter isso. E começamos a trabalhar em cima disso, ele me apresentou o programador, a gente começou a trabalhar, eu fiz uma viagem para Buenos Aires, sentei num restaurante em Buenos Aires, o garçom me traz uma carta de vinho em iPad. E na minha cabeça, o que eu estava pensando para ter em casa era mais ou menos isso. Era uma coisa que eu pudesse... E que naquela época não existia, era normal, não tinha. Nós estamos falando isso em 2011. Tá? E eu vi aquilo na mesma hora, na época tinha Nextel. E eu peguei o Nextel, passei um rádio para ele e falei, cara, tô aqui, acabei de receber, peguei a máquina digital, fiz as fotos das telas do iPad e trouxe isso para o Tavinho. Eu falei, cara, a gente não vai fazer para minha casa, a gente vai fazer disso um negócio. E aí nós criamos a primeira empresa chamada JMOL, que é Joca, Marcos, Otávio e Leonardo, que são os meus sócios hoje na House of Wine. O que era esse aplicativo? Era carta de vinho digital para restaurantes, onde ela era toda intuitiva.
eu criei um negócio que eu falei assim, meu pai que é um cara zero tecnologia, ele precisa saber mexer, igual sacar dinheiro no banco. Qualquer um tem que saber. Vai lá, você aperta um botão, ele te direciona para outro. E foi assim. Então, a carta, ela tinha algumas ícones que você clicava ali, eu quero escolher um vinho por país. Você clicava no país, ele abria um scroll com os países. Argentinos. Aí eu quero um argentino, mas eu quero um argentino por tipo, tinto. E ele ia filtrando e ia aparecendo já por faixa de preço, até R$ 150. Ele ia te direcionando até que aparecia depois de filtrar todos os vinhos daquele restaurante com argentino, que harmoniza com carne, na faixa de preço até 150, você podia escolher lá 5, 6, 7, 8, 10 rótulos. Então era um negócio fantástico. E a parte... Então o Tavinho desenvolveu toda essa parte tecnológica, o Léo e o Marquinhos são os dois engenheiros, são os caras do cartesiano ali que fazem, e eu fui o cara para entender comercialmente como operar isso. E como eu já tinha contato com alguns produtores de vinho, por conta das viagens, por conta do meu tio, eu falei que a gente precisava ter um patrocínio na ferramenta para entrar nos restaurantes. Então, que a vinícola patrocinasse esse custo mensal. E foi aí que a gente desenvolveu o nosso primeiro, a Wine Info, que era a primeira empresa, onde a vinícola... Venda... O aplicativo na carta dos restaurantes, a vinícola pagava isso via importadora e a gente recebia. Como eu tinha essa relação com os produtores e os restaurantes que a gente entrou, os vinhos estavam na carta, eu comecei a promover eventos nesses restaurantes de jantar harmonizado com o próprio produtor. E aí foi onde começa a surgir a história da House of Wine. Por quê? Porque a gente era uma empresa de serviço e eu, de novo, com aquela coisa vendedor, falei, cara, a gente começou, através dos amigos do tio Bebeto, promover jantares. Então eu trazia o Zé Alberto Zucardi, da família Zucardi, para fazer um jantar harmonizado, num restaurante onde ele patrocinava a carta. No próprio aplicativo você tinha um botãozinho que você clicava, abria uma janela grande, e aí você podia ver a divulgação. Então imagina, você entrou num restaurante para jantar, recebe a carta de vinho, aí tem uma promoção, jantar harmonizado, família Zucardi, dia 25 de junho, clique aqui. Você clicava, abria uma janela. O menu com os vinhos, com a presença do dono da vinícola, a data e o preço. Você comprava ali. E a gente começou a vender esses jantares, cara, é sucesso até hoje. A gente lança em 10 dias, está esgotado, 60. Mais uma coisa pro clube. Depois eu vou explicar para vocês, galera. Então a gente começou a promover os jantares com os donos das vinícolas. Cara, isso foi um sucesso absurdo. A gente lançava o jantar, estourava, vendia tudo. E aí, só que o jantar, eu não tinha nada a ver com o jantar. O jantar quem vendia era o restaurante. Eu só trazia, eu pegava, linkava com a importadora, botava o produtor lá dentro e a gente divulgava que a gente tinha a carta de vinho e tal. Isso mantinha, fidelizava o nosso restaurante ali como cliente nosso por esse... Né, eu botava numa quarta-feira, botava 60, 70 pessoas para jantar. E no final as pessoas jantavam e falavam assim, pô, adorei esse vinho, cara, como é que eu faço para comprar? E eu, não podia vender, porque eu não vendia vinho. E aí eu comecei com a própria importadora a falar, cara, como é que a gente faz para poder fornecer o vinho para esses clientes? São meus amigos, são as pessoas que estão vindo. E aí começa a história que eu te falo, da gente mira numa coisa, acaba acertando na outra, começou a vender, eu comecei a botar vinho no meu subsolo, na minha casa, no meu box, para poder, eu botava no meu carro, a gente vendendo, entregava uma confusão, uma maluquice, tinha que emitir uma nota fiscal, ligava pro meu sócio que estava... Os dois são um trabalha em Furnas, o outro no Inmetro, na época, um tá aposentado. E aí, cara, era uma maluquice, tinha que fazer, emitir nota, eu botava no carro, ia levar, e depois tinha que cobrar, e era uma maluquice. E o negócio só que foi crescendo, tomou uma proporção que eu falei, cara, não dá mais, a gente precisa estruturar agora uma operação. E um dia, cara, aí de novo, sonhei, literalmente, acordei de madrugada com a ideia de uma casa, por isso House of Wine, onde a gente pudesse receber essas pessoas que são os nossos amigos, que vão aos jantares harmonizados, que se tornaram fiéis a gente para comprar vinho e tudo mais, onde a gente pudesse reunir, receber e fosse um ponto de encontro para a gente falar sobre vinho, para trazer um produtor, enfim. E daí surgiu a House of Wine, a primeira loja em 2016. Em 2016 a gente inaugura a House of Wine. A gente, em princípio, precisava ter um espaço para botar estoque, tudo, então a gente arrumou um espaço no shopping, que é um envidraçado, que é igual uma casinha, um ambiente super acolhedor.
E estamos lá até hoje, né? Assim, então, a House é um case dentro de um shopping que não tem muito fluxo de gente, virou destino, onde a gente levou para lá grandes produtores de vinho do mundo inteiro. A gente promove eventos, degustação. Semana passada recebemos 2 produtores de Portugal para fazer prova de vinho com amigos. A gente criou um clube de vinhos, né? Onde, através de uma associação e uma adesão mensal, você recebe 2 garrafas por mês. Eu faço a curadoria desses vinhos, eu seleciono, tenho o duro trabalho de provar esses vinhos para poder mandar. E, enfim, então a House, cara, se tornou E a House foi o gatilho para a gastronomia, né? De novo, mais uma vez, a gente mirando numa coisa, acabou acertando em outra. Em 2019, entrou na loja uma pessoa para comprar um espumante pro... Eu sou um cara que eu ouço tudo. Se você me falar, Joca, pô, tem um negócio assim, 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 você quer ver? Vou. Joca, eu vou fazer um podcast lá, não sei o que, você quer ir? Vou. Eu sempre estou aberto para escutar, sempre vou olhar. Eu sou um cara muito aberto para as oportunidades de tudo, né? Falo muito isso, né? A gente tem 2 ouvidos e uma boca, exatamente para ouvir sempre mais. Então, eu estou sempre aberto para escutar. E esse cara entrou na loja para comprar espumante para o noivado do filho. E aí, falando com o nosso vendedor à época, falou, eu tenho um restaurante em Ipanema, estou passando por uma situação financeira muito complicada lá. Crise, eu fui franqueado de um restaurante, perdi a franquia, e aí, estou num momento complicado. Eu queria ter uma operação de vinho, mas eu não tenho como hoje comprar porque eu não tenho crédito. Vocês não têm interesse de fazer alguma coisa lá? O Tom, à época, me ligou, era o nosso vendedor, enfim. Falou, tem uma pessoa aqui, você não quer ir lá ver? Eu falei, quero, marca que eu vou lá ver. Peguei o carro, fui um dia lá em Ipanema, era uma loja, ali tinha sido La Mole, e ele tinha uma operação, tinha virado um outro nome, na época, se não me engano, era Ipanema alguma coisa, Ipanema 159, se eu não me engano. E ele falou, cara, eu tô aqui, tem essa situação, você não quer fazer uma operação de vinho, eu não quero consignado, eu não quero que esse faturamento entre para dentro do meu negócio, porque eu vou ter que fazer a gestão desse dinheiro, eu tô complicado, eu prefiro que você faça uma operação, eu queria que alguém operasse os vinhos para os meus clientes aqui do restaurante. E aí você vê como é que isso pode me monetizar, me paga um percentual e tal. E como ele tinha uma varandinha envidraçada do lado de fora, muito parecida com a nossa House of Wine, né, no Barra Ponte, eu, na hora, falei, cara, é isso, vamos montar uma House of Wine aqui, eu opero. Falei para ele, você me cede esse espaço, você hoje tem o que para você poderia ser um problema, que era a necessidade do espaço, das mesas, não é porque você está com um restaurante com pouco cliente. Então, você me cede esse espaço, eu vou montar uma loja, vou decorar aqui, fazer um ambiente bacana, estilo House of Wine, e a parte interna do restaurante, eu atendo. Então, o cliente chegava no restaurante, pedia comida, a gente ia lá e oferecia o vinho. Eram 2 contas, uma conta da comida, uma conta... Eram 2 negócios separados. Diferente. E a gente pagava um percentual da venda para ele. André, explodiu. O negócio... Cara, inauguramos em dezembro, foi um sucesso a loja. Novembro, dezembro, explodiu o negócio. E aí me acendeu um alerta. Eu comecei a levar produtores, amigos meus, para lá, para eventos, para jantar, para fazer uma degustação. E a comida estava muito ruim. Um restaurante que estava com dificuldade. E isso me trouxe um desconforto muito grande. Falar, imagina, trazer um produtor do Piemonte, de Barolo, um cara, sabe, que... E a comida não estava entregando o que... E eu comecei a buscar alguma forma de melhorar a questão do restaurante, né? E nessa discussão aí de como fazer, uma pessoa me apresentou o Gustavo Gil, que hoje é meu sócio no Grupo Trema, nós somos os fundadores do Grupo Trema. Gustavo Gil foi sócio de um grupo de gastronomia aqui no Rio, bastante grande também, foi o fundador do Grupo 1403, tinha recém saído em 2019 também do grupo, estava buscando algumas coisas, estava vendo uma coisa de um café, fazer alguma coisa no ramo de café. E a gente foi apresentado por um amigo em comum. Eu contei para ele que eu tinha essa situação, que eu tinha lá uma loja e tal, e que eu queria alguém que pudesse melhorar o restaurante. Foi muito engraçado. No primeiro momento, o Gil estava um pouco assim, meio que sem muito interesse na gastronomia, de voltar para o setor, acho que estava um pouco desgastado. E aí eu comecei a conversar com ele, falei, cara, que precisava mexer no restaurante aqui. Ele falou, cara, eu não vou fazer, não quero.
Eu tenho duas coisas para te dizer. Uma é que se você for montar um restaurante aqui, restaurante é assento, é lugar. Cada lugar vai te deixar X mil reais por mês. Primeira coisa que você vai ter que fazer é acabar com a tua loja e botar mesa e cadeira aqui fora. Porque esse espaço aqui é importante para o faturamento do restaurante. E o segundo é que eu não quero fazer, mas eu posso te ajudar com o que você quiser. Eu tenho aqui os planos de negócio, os business case todo que eu fiz para os restaurantes. Eu abro para você as planilhas, te mostro. Você é um cara que, pô, se você pegar aqui, eu acho que você vai... Né, você já tem aí outros negócios, você não é... E eu falei, tá bom, beleza, vamos falando, e fiquei trocando figurinha. Nesse mesmo momento, conheci um chefe de cozinha, fui comer de novo. Eu, Joca, estava fazendo uma ativação da House of Wine na barbearia do Zé, na Olegário Maciel, onde eu corto meu cabelo, e aí conheci um chefe de cozinha que estava fazendo uma consultoria para a loja ao lado da barbearia do Zé. E aí começamos a conversar e tal, bater papo, que eu tinha... uma oportunidade de um restaurante que estava muito mal, que eu precisava de alguém para melhorar a cozinha, que eu estava conversando com um cara que era de um grupo grande de gastronomia, e esse chefe também estava ali querendo buscar alguma coisa. Resumindo, conectei os dois, juntei o Gil com o Pedro na época, e o Gil de novo falou, não, cara, se vocês quiserem, eu ajudo, eu faço e tal. E eu sou muito inquieto, cara. Aí em fevereiro eu fui para Nova York para uma viagem. Você sabe que a gente tem as lojas lá em Miami, né? Na Flórida. A gente tem as lojas de produto brasileiro, a Remember, que é a irmã gêmea da Joana Fernanda que toca. E a gente foi para ver a loja e foi para fazer uma viagem de carnaval para Nova York. E, cara, uma prima minha me levou num speakeasy, que é um bar escondido, que era tipo uma loja de cachorro-quente, que você entra num lugar todo maluco. Cara, imagina, eu com a Joana viajando de férias, ligo para essa prima minha, que era uma prima mais jovem, universitária em Nova York, morando lá. Falei, Júlia, tô aqui em Nova York, queria te ver e tal, pô, de repente ver um lugar legal pra gente comer, pra gente encontrar, ver algo diferente aí que você acha bacana, que eu quero conhecer. E ela reservou. Please Don't Tell, o nome do lugar. Você entra, é uma cabine telefônica dentro de uma loja de cachorro-quente, parece um negócio, parece que você está entrando num botequim, num bar, num underground, assim, desce uma escadinha, tem uma cabine telefônica, você entra, tem um telefone, você digita um código que ela me passou, a parede lateral da cabine abre, você entra num puta bar, bombado, cheio de gente jovem, música, comida maneira, um lugar maneiríssimo, um bar escondido mesmo, que foi inspirado nos bares escondidos da época da Lei Seca, né? Onde você não podia beber. E eu voltei com aquilo na cabeça, falei, cara, vamos fazer isso lá, no segundo andar da casa, fazer um bar escondido, voltei com a ideia. E aí, quando encontrei o Gil na volta, o Gil falou, cara, tu é muito maluco. Falou, cara, quem disse pra você? Falei, não, cara, olha só, tem a ideia de fazer isso. Comecei a contar um pouco mais do conceito, já pensando em cardápio, até que um dia ele virou a chave. Ele falou assim, não, porque se a gente fizer, quando ele falou isso, eu falei, opa, te peguei na palavra aí, cara. Como é que é essa história? Se a gente o quê? Não, de repente a gente pode ver, eu posso ver se a gente consegue aí, de repente, uns investidores e tal. E aí, meu irmão, março, pandemia, lockdown, fecha tudo. 17 de março, para o meu carro, na Joana Angélica, onde é o Masca hoje, eu com os meus sócios, cada um, 4 carros, esvaziamos, a loja era toda envidraçada. Os vinhos ficavam expostos para a rua. Eu falei, cara, a gente preocupado, falou, o que vai acontecer, né? Daqui a pouco começa a onda de saque, aquelas coisas, começou pandemia, vai fechar tudo, saque, nego saqueando, será que vai ter saque aqui, vão quebrar? Vamos levar tudo, carregamos carros todos, todas as garrafas de vinho da prateleira, botamos no carro, levamos tudo pro estoque da Barra, para nossa loja, fechou a loja, o dono do restaurante, que já não estava bem, ficou pior ainda. E a gente, com um plano de negócio, desenvolvendo ali um plano que era para fazer um restaurante naquele local. E, cara, a pandemia só apertando e a gente ali... O que faz? Ele me liga um dia, fala, pô, cara, eu tô com um problema grande aqui porque eu vou acabar perdendo o ponto, porque não tô conseguindo pagar mais o aluguel, vou ser despejado e tal. E o nosso projeto... Eu falei, cara, porque a ideia é assim, como eu sabia que ele estava em dificuldade e o ponto era dele, dentro do nosso plano de negócio ele ficava com um percentual, tanto que ele está até hoje, a gente manteve ele até hoje, o Militão. E eu falei, cara, não tem como te falar nada, pandemia, tudo fechando, cara, restaurante quebrando, não posso te garantir nada, pô, eu vou perder o negócio e tal. Cara, e é o que eu falo, meu irmão, assim, o universo ele conspira muito a favor muitas vezes.
Num dia, na conversa com ele, ele falou, não, o advogado da proprietária me ligou aqui e tal, pô, falou que vai ter que despejar. Eu falei, pô, cara, a gente conhece bastante gente. Eu estava no consultório, me lembro perfeitamente, estava sentado na minha mesa no consultório, tinha acabado de liberar um paciente, ele ligou. Falei, cara, me dá o nome do advogado, que vai que de repente a gente conhece, sabe quem é. Cara, quando ele me deu o nome, eu falei, tu tá de brincadeira. Falei, cara, o advogado é padrinho da filha de um amigão meu. Nossos filhos estudaram juntos, conheço o cara. Peguei o telefone na hora, liguei e falei, Rodrigo, cara, tô com a situação... Ô, Joca, tudo bem? Falei, cara, tô com a situação assim, assim, assim. Porra, tu tá envolvido? Eu falei, não tô envolvido, mas eu tô querendo. Me envolver. E ele, cara, não, pô, vambora pra você, eu tiro o cara, eu já tá com despejo, eu faço pra você. Eu falei, não, irmão, você não entendeu. Se ele não tiver, eu também não tô. Não vou tirar o cara me botou, o cara foi lá na minha loja, foi ferrado, me pediu ajuda, me deu uma oportunidade, a gente montou o negócio estava indo bem. Se ele não tiver, eu também não vou, ele tem que estar comigo. Isso é o respeito que muita gente não tem. Com outras pessoas, outra situação, teria atropelado o cara. Andrezinho, eu tenho uma coisa que eu ensino para meus filhos todos os dias. Todos os dias. E se você pegar para o meu filho, gratidão é a primeira palavra de um homem de caráter. Eu aprendi isso muito cedo. Eu sou grato às pessoas. Eu não ia tirar, não tinha. Se o cara não tivesse, eu não ia fazer. É a minha forma de pensar, eu não faria diferente. Então, assim, tem certas coisas que são princípios. E aí, cara, eu falei, não. Ele, pô, não, mas. Eu entendi, ele não tava. O Rodrigo não estava errado, ele estava resolvendo o problema que ele é o advogado da tia, que é dona do imóvel, que tinha um problema para ele. Só que para mim não, para mim era um problema. Eu ia estar sendo. Não ia estar sendo grato ao cara que me deu uma oportunidade, que confiou e acreditou em mim. E, cara, a pandemia começou a arrefecer aquela coisa, e aí a gente, cara, vamos botar um termômetro no mercado, vamos ver se a gente consegue captar uns investidores aí, pô, acho que dá pra gente já começar a pensar. Cara, botamos 2 rodadas de reunião, captamos investidores. Vamos embora, vamos começar a obra. Aí, contrato, liguei para ele, meu irmão, roda um contrato aí, vamos pagar o que tinha de dívida do cara de aluguel, a gente vai botar tudo em ordem. Esse é o Máscara. Esse é o Máscara. Aí nasce a ideia do Máscara, o primeiro restaurante. Cara, eu não queria restaurante, queria ter a minha lojinha de vinho ali, já começa com um restaurante em Ipanema. Cara, um negócio de maluco, uma obra com speakeasy em cima. Nós desmontamos o telhado da casa para fazer o bar escondido, tivemos que fazer todo um suporte estrutural na casa. Cara, coisa de maluco, coisa de maluco. Mas foi divertido. Estamos na obra do Máscara, me liga o Gil um dia e fala assim, cara, preciso encontrar contigo. Eu falei... Não, preciso falar contigo pessoalmente. Eu falei, ih, lá vem. Falei, deu merda, né? Primeira coisa que eu pensei, eu falei, deu alguma merda na obra, né? Falei, alguma coisa aconteceu lá que a gente na obra comendo, eu indo pro consultório, eu saía do consultório, ia pra obra, via a obra, voltava pro consultório, meu irmão ia sanduíche no carro, uma coisa de maluco, obra comendo solto. Aí encontrei com ele e falou, Joaquim, é o seguinte, cara, eu tô numa situação aqui que eu preciso resolver, já. Eu tenho um acordo na minha saída do grupo e... esse acordo não está sendo cumprido. Eu tenho um bloqueio em garantia para pagamento de uma conta que tinha na Brasserie Mimolete. E aí é o seguinte, se eu não... O que está acontecendo? Eu não tenho muita alternativa. Ou eu vou perder o dinheiro que está bloqueado para pagar o que tem que ser pago, ou eu assumo a casa e libero o dinheiro, pago e ainda me sobra dinheiro e eu vou... Tocar. Eu falei, beleza. Pô, eu não... Mas o que eu tenho a ver com isso? Pô, é o teu dinheiro que tá lá, que tá, né? Tinha uma triangulação, um acordo dele lá com a saída do grupo antigo, com o ex-sócio. Ele falou, não, cara, mas eu só vou se você for comigo. Eu falei, hã? Falei, pô, meu irmão, eu posto mijando no cachorro, o que eu quero... Eu nunca nem entrei num restaurante pra operar. Tu quer que eu vá... Não, se você não tiver comigo, pô, eu preciso da tua ajuda. Acho que a gente tem uma empatia, um carinho, uma filosofia, a gente pensa muito, e é verdade, tá? Eu e o Gil, sou muito grato para as pessoas que às vezes, né, cruzam no caminho, e o Gil é um cara que, pô, a gente tem uma forma de pensar que eu tenho com os meus sócios da House of Fine igual também, a gente tem às vezes a gente está longe e tem que tomar uma decisão que não consegue falar, é aquela história, liberdade e ação, vai e faz. Depois a gente discute. E, às vezes, ele vem com uma coisa e fala, cara, aconteceu isso aqui, eu estava aqui no meio, tinha que decidir uma conversa com algum fornecedor, com um shopping, seja lá com quem for. E eu falei, e é muito engraçado porque a gente tem essa coisa de falar assim, cara, e o que você... ao invés dele falar o que ele fez, ele fala assim, mas o que você faria? E eu falo, cara, pô, acho que nesse caso tinha que fazer isso.
Mas o que você fez? Eu falei, eu fiz exatamente isso. É impressionante como é que a gente tem essa... diversas vezes. É muito difícil a gente não ir pelo mesmo caminho. E quando tem alguma coisa que a gente não tá ali, tem um para lá ou para cá, é muito leve de conseguir conciliar, seja para lá, para cá, ceder um ou outro. Então a relação é muito boa. Eu falei, cara, vambora. Então, o que você precisa? Não, eu vou fechar o negócio, vou pegar lá o bloqueio, a grana que tá, vou pagar, tal, libero e... Tá bom, beleza, vamos embora. E aí? E o que eu tenho a ver com isso? Não, você vai comigo. Eu falei, tá bom, mas cara, não tem essa grana toda pra botar agora não, filho. E não tem que botar nada. Quero você lá com a gente, pra gente tocar o barco. Beleza, pegamos a Brasserie Mimolete. Shopping Leblon, shopping fechado. Cara, o faturamento, meu irmão, pífio. Vendendo merreca de delivery. Eu falei, caramba, onde é que eu tô me metendo, né, cara? Porque eu olhei e falei, cara, vou perder dinheiro aqui, né? Botar dinheiro nesse negócio agora, até esse troço voltar. Cara, de novo, entramos, acho que foi novembro para dezembro. Começou a abrir o shopping, isso aqui, quando vem em fevereiro, cara, fecha de novo, outro fechamento. Fevereiro, acho que de 21. 21. E quando eu entrei, comecei a olhar, falei, cara, a gente tem que começar a se movimentar aqui. Qual era a nossa receita? iFood. Com uma taxa de 20 e tantos % de taxa no iFood. Eu falei, cara, a gente precisa pensar aqui como é que a gente negocia isso, porque é onde está indo o nosso dinheiro, onde a gente está vindo na receita e está indo com maior custo. Não dá para repassar para o cliente essa taxa. Cara, abriu uma negociação com o iFood ali em janeiro. Assim, a gente pegou em novembro, começamos a operar mesmo em novembro, dezembro. Em janeiro, abriu uma conversa com o iFood. Cara, consegui 3 meses de isenção de taxa no iFood. A partir de fevereiro. Fevereiro vem o lockdown, fecha tudo de novo. Ou seja, a gente só passou a operar, só entrega. O crescimento de entrega foi gigante, a gente com taxa zero no iFood. A gente fez dinheiro nessa época. Ou seja, todo mundo ali patinando, desesperado, e a gente conseguiu fazer com que o negócio ficasse saudável. Pagamos as coisas que tinha ali para trás e tal, começamos a botar a casa em ordem. Cara, a gente quadriplicou o faturamento da Brasserie Mimolete até o final do ano. Em junho, né, isso foi em 2020, em junho de 21, acaba a obra do Mágica, a gente inaugura o Mágica. O Mágica explodiu também. Foi uma casa, um maior sucesso, cara, assim, a comida super... elogiada, o chefe ganhou o prêmio de chefe revelação, o restaurante ficou hypado com uma molecada jovem, com os drinks bacanas e tal, o restaurante explodiu. E aí, de novo, né, a inquietude, fala, cara, e agora, o que a gente vai fazer? E eu tinha uma ideia, eu fiz o Caminho de Santiago de Compostela, em 2016, foram 27 dias andando, aquilo deu uma clicada na minha cabeça grande, né? Daí veio a ideia da House of Wine também, de abrir a loja, de sair do aplicativo para virar loja de vinho. E eu falei, cara, a gente precisava fazer um restaurante de comida espanhola, né? Já tinha conhecimento e tal. E aí surge a ideia de fazer o Izar. O Izar significa estrela na língua euscara, que é a língua basca, né? O Caminho de Santiago começa em Saint-Jean-Pied-de-Port, que é do lado dos Pirineus, do lado francês, né? País Basco. E eu falei, cara, a gente precisa fazer um restaurante de cozinha espanhola, inspirado no Caminho de Santiago e tal, com paella. Cara, de novo, tô um dia feito uma viagem, recebo uma mensagem no meu Instagram, um chefe espanhol que estava no Rio, trabalhando no Rio, me mandou uma mensagem, você é um dos sócios do Mágica? Falei, sou um sócio operador junto com o Gustavo. Legal, legal, tô querendo ir lá conhecer, a comida super bacana aí, tenho visto no Instagram. Falei, a hora que você quiser. Resumindo, cara, conhecemos o cara, botamos o barco de novo para tocar, vamos fazer um restaurante espanhol? Vamos atrás de ponto. Enfim, surgiu a ideia da gente fazer o Izar. 2022 inaugura o Izar. E aí, em 2023, a gente, na época, no Mágica, nosso subchefe no Mágica era um cara muito bom, a gente via muita qualidade nele. Cara comprometido, bacana, bem formado. Danilo sempre muito ligado na gente ali, sempre com suporte. E a gente falou, acho que é a oportunidade que a gente tem para dar para esse menino uma casa para ele tocar. Danilo vem de uma origem humilde, a mãe cozinheira, cozinha raiz, cozinha brasileira raiz. E a gente falou, cara, vamos fazer um restaurante de comida brasileira. Vamos buscar um lugar bacana para fazer um restaurante de comida brasileira de alto nível.
E aí surge a ideia do Rudá. Rudá, Deus do Amor em Tupi-Guarani. Esses nomes todos, cara, tem muito minhas maluquices aí, das minhas inspirações. E aí chamamos o Danilo, falou, cara, a gente tá com uma casinha na Garcia Dávila, que é uma casinha da década de 30, bonitinha, que tem no lugar, numa zona nobre do Rio de Janeiro. Vamos fazer um restaurante de cozinha brasileira autoral, afetiva, bacana, com a tua identidade. Cara, ele topou na hora. E aí, cara, o Rudá hoje é o nosso restaurante mais premiado. O Rudá tem, na verdade, hoje, Mágica, Izar e Rudá tem 2 menções, 2 anos consecutivos no Guia Michelin. O Rudá tem prêmio Chefe Revelação pela Veja. O Rudá tem prêmio Chefe Revelação pelo Globo, Rio Gastronomia. Tem melhor sobremesa pela Gastronomia Preta. Enfim, tem um monte de prêmio. É um restaurante nosso que está muito premiado, que tem uma qualidade excepcional. E a House of Wine é quem distribui os vinhos para todos esses restaurantes. Eu participo da curadoria de todas as cartas e hoje eu tenho o privilégio de fazer os jantares harmonizados nos nossos restaurantes, coisa que eu fazia nos restaurantes espalhados pelo Rio de Janeiro. Hoje eu trago os produtores, já recebi amigos meus aí no Izar, com Júlio Bastos, com Zé Alberto Zucardi, fiz no Rudá recentemente com o Tomás Roquette da Quinta do Crasto, fizemos com a Iduna Weinert no Mágica, enfim. Então hoje a gente tem aí acho que é uma teia, né, de relacionamento entre o vinho e a gastronomia e, enfim, fiz grandes amigos no setor também. Hoje tenho muito carinho por hoje gestores de grandes grupos que hoje posso dizer que são meus amigos. Paulo Pacheco, do grupo BFW, com quem a gente troca figurinha. Marcelo Torres, do grupo Best Fork. Então, assim, hoje sigo como dentista, apaixonado por odontologia, exercendo a minha odontologia, fazendo minhas cirurgias, me divertindo lá no consultório com os meus pacientes amigos, mas hoje eu estou muito, muito conectado com a questão da gastronomia e com os vinhos. E isso acabou me empurrando para Mendoza, muitas vezes, onde em 2019 eu comecei um projeto pessoal com um sócio argentino, para criar uma marca de um vinho próprio, chama Caparbio. Caparbio é teimoso em italiano. Eu nunca entendi porque toda a parte de vitivinicultura mendocina, todos são descendentes de italiano. Luigi Bosca, Zucardi, Catena, todos são descendentes de italiano, Rutini. E a uva mais plantada na Itália, você não tinha tanta Sangiovese, que é a uva mais plantada na Itália. E eu, muito inquieto, de novo, fui atrás para buscar e persistir para achar um vinhedo de Sangiovese com um descendente de italiano que tem um projeto que faz private label, faz vinhos para terceiros. Eu criei essa marca em 2020, que é um vinho 100% Sangiovese, feito em Mendoza, que eu sou suspeito para falar, porque é um vinho que eu adoro. Em 2020, ano da pandemia, não consegui provar o processo de vinificação, porque eu não pude ir a Mendoza. Veio uma amostra num caminhão de alho para São Paulo, que um amigo trouxe para eu conseguir provar. Mas, enfim, isso me conectou muito a Mendoza. E no ano passado, a gente, junto com um sócio argentino, um outro sócio, que é um argentino mais carioca que eu conheço, que o Hugo tem uma vinícola em Mendoza, que hoje quem está à frente é sua filha. O Hugo passa 6 meses do ano aqui no Rio, na Praia do Leblon, segundo ele, passeando com o cachorro. A vida dele é essa. Mas a gente se conheceu, a gente ficou bastante próximo. E no ano passado surgiu a oportunidade de alugar uma vinícola de um grupo grande francês, que é o grupo do Pape Clément, que tem os vinhos na França, o grupo do Bernard Magret. A gente alugou essa propriedade que estava meio abandonada para fazer um restaurante. Ele me chamou, me somou ao projeto. É um projeto muito interessante, porque são brasileiros e argentinos, onde cada um leva a sua marca de vinho para lá, e com a ideia de um restaurante onde a gente possa juntar, receber os amigos. A parte de vinicultura ainda, a parte de enologia estava muito ruim, a gente não recuperou a parte de construção interna, mas o restaurante está pronto, chama Curo, e a bodega é um lugar fantástico, André. Ronda é uma bodega redonda, então esse nome Ronda vem do Esperanto, né, de redondo, que tem a questão de uma circularidade, de uma boa energia, de estar ao redor aí com os amigos, enfim. E a gente tem um vinhedo centenário plantado em 1924 de Malbec, um vinhedo histórico numa zona nobre de Mendoza, que é Lujan, com um restaurante que está indo super bem, com uma comida muito inspirada em fogo, com insumos muito mendocinos, com uma chefe que cozinha maravilhosamente bem.
E hoje eu tenho aí mais um sofrimento, tenho que ir a Mendoza a cada 3 meses para poder estar lá e provar os nossos vinhos, participo um pouco da questão da concepção dos vinhos, mas também da questão da gastronomia lá, né? É um pouco do que eu estou bastante envolvido, falo muito com a chefe daqui, questão de precificação, de cardápio, criação, enfim, estou muito envolvido com um restaurante lá também, que queria um dia poder ter a oportunidade de receber você lá para a gente tomar um vinho, comer, almoçar, quem sabe, organizar um grupo aí para a gente levar. Grupo para ir. Falo pra caramba, Joaquim, né, Andrezinho? Eu ia falar isso. É uma das primeiras vezes que eu não falo nada. Só o entrevistado que fala e com muita propriedade. E quando a gente vem para o varejo, eu vejo que o teu grupo, né, o Trema, me corrija se eu estiver errado, eu vejo que vocês têm 3 pilares que são fundamentais: gestão, produto e gente. Se você não tem gestão, você não consegue chegar onde você está. Se você não tem produto, não adianta. O teu produto tem que ser o melhor. Hoje, isso é indiscutivelmente, em qualquer segmento, se você não tiver o melhor produto, esquece que você vai ser mais do mesmo. E o principal que é gente, né? Todas as empresas enfrentam, às vezes, problemas de gente, outras com mais agressividade por não saber administrar isso. E eu, inclusive, aqui, conversando com o Poltronieri, do Mama Jama, e o Deco, do TT, os dois falaram, o meu cliente são os meus colaboradores. Por quê? Se eu não tiver colaboradores bem preparados, né, com vontade, com disposição, comprando, né, a ideia do negócio, a gente não vai fazer um atendimento bom lá na ponta. Então, Joaquim, eu queria que você falasse um pouquinho da questão da gestão. Eu sei que o Gil é um cara fera em gestão, e nessa questão também do produto de cada operação tua e a questão de gente, né? Cara, você falou uma coisa que a gente fala isso muito, o tempo inteiro. O nosso negócio é um negócio de gente. Gente, assim, não é vender comida, não é conceito, não é criação. É um negócio de gente. Isso é o que faz a diferença. Hoje são 5 operações, faltou falar do IT, que é o nosso restaurante italiano, que também está lá no Shopping Leblon, que também inaugurou ali 1 mês depois. A gente abriu 2 operações em 2023. Mas a gente fala isso o tempo inteiro, o nosso negócio é um negócio de gente. O Gil é um cara muito operacional. O Gil foi sócio mundial da Accenture, é um cara muito bem preparado, tem muito conhecimento. É muito engraçado que muitas das vezes a gente senta com players do mercado que tem operações e a gente fala, cara, vamos lá, às vezes tem uma dor aqui, vamos compartilhar, de repente, né, eu tenho um remédio para você, você tem um remédio para mim, e muitas das vezes a gente já fez isso algumas vezes, tá? E a gente abre lá e começa a debater, e de 10 temas, a gente entrega 9 e leva 1. Não estou querendo ser arrogante nem prepotente, porque não sou eu que faço isso, quem faz isso é o Gil. Mas ele é um cara muito, muito, muito bom nessa questão da gestão. O produto não é difícil, de verdade. Se você tem gente, você vai entregar um bom produto. Se você tem gente, você vai ter uma boa gestão. Porque a gente fala, o nosso negócio, cara, são as pessoas. E esse é o grande desafio, né? Da gente ter hoje as pessoas engajadas. E aí passa por uma coisa que acho que é da forma como a gente lida também. Que é onde eu acho que é a minha contribuição também para o nosso negócio, que é a forma como a gente lida com as pessoas, né? Com princípios, né? Com honestidade, com transparência. Lealdade. Isso, cara, assim, hoje a gente tem dentro da nossa equipe pessoas que são... que a gente tem uma consideração, um carinho, um respeito muito grande pelo que eles representam dentro do negócio. São os pilares do nosso negócio, né? Eu entendo que, né, cada um tem um pouco de importância, mas eles são muito mais importantes do que a gente. São eles que estão lá no front, no dia a dia, que estão recebendo os nossos clientes, que estão cuidando dos nossos clientes, né? Então, assim, hoje, o nosso desafio maior é cuidar dessas pessoas que estão dentro do processo. Hoje é o nosso maior desafio. E que é onde eu acho que eu atuo bastante, né, na questão da comunicação, de mostrar quem nós somos, né, qual é o nosso propósito, por que a gente está fazendo isso na gastronomia, quais são os nossos planos de futuro, né? Então, assim, eu acho que
para que todo mundo faça parte desse crescimento e se sinta realmente o orgulho de estar dentro de um grupo que cuida das pessoas, que tem esse plano de melhorar as vidas das pessoas. Eu falo isso. O Douglas, né, que é o nosso... Douglas é um sommelier, maître, executivo, que cuida de todas as casas, como se fosse um filho para mim. Douglas está comigo há muitos anos. E tem um carinho, e ele tem um carinho comigo, uma relação como se fosse de pai e filho mesmo. E quando eu tenho que falar com ele como meu filho, eu falo com ele como se fosse como eu falo com os meus filhos. Porque eu falei, eu tenho o ônus e tenho o bônus dessa... Né? Eu falei, cara, quando a gente tem que... se é para chamar a atenção, né? Chamar a atenção para algo que é importante, como a gente faz com o filho... Tem que fazer. É isso. E o Douglas é um cara que, assim, eu falo isso para ele, ele tem que replicar isso para todo mundo, para toda a equipe, né? Que o nosso negócio a gente precisa cuidar bem dessas pessoas. As pessoas, elas estão ali, é o trabalho, o ambiente tem que ser leve, tem que ser agradável, eles têm que ter prazer. É difícil, mas a gente precisa fazer com que as pessoas tenham prazer de ir para o trabalho, de estar ali naquele ambiente. A gente precisa diariamente se renovar para conseguir fazer isso. E acho que esse foi que motivou a gente para crescer, né? Porque a gente foi conseguindo fazer de uma forma passo a passo, de conseguir entregar um pouco disso para o nosso time, que é um time muito bacana. Então... Joaquim, hoje vocês são um monstro da gastronomia, né? Aqui no Rio de Janeiro, inegavelmente, é um dos grupos mais respeitados. E se você tivesse que dar alguma dica que você falou aí, eu acho que a troca no varejo é importantíssimo, porque a sua dor hoje... a minha dor do passado, a minha dor atual, é a dor que você já se solucionou. Eu digo que os problemas são praticamente os mesmos, é só trocar a placa, né? Só trocar a marca. Se você tivesse que dar um exemplo, né, uma mensagem para quem está começando agora, porque isso é muito importante. Eu vejo lá no nosso conselho da empresa que várias marcas novas, pessoas novas que estão começando, eles têm que ter a oportunidade, eles querem ter a oportunidade, por exemplo, de sentar com o Joca. A gente fez um dos últimos eventos lá nosso, eu trouxe a Keila Moitinho, que é uma das sócias, né, da família da Sonho dos Pés. Sonho dos Pés de Sapatela hoje tem aproximadamente 200 e poucas lojas. E no dia do evento, tinham 2 ou 3 marcas de calçados que tinham uma loja, 2 lojas, e elas foram lá para poder sentir a energia, né, entender... com a Keila, o que elas poderiam melhorar. Então, qual seria uma mensagem que você passaria, Joaquinha, para quem está começando aí nesse segmento que todo mundo sonha, né? Eu vou montar um restaurante, mas a gente sabe muito bem que... Eu tenho essa frase pronta na minha cabeça. O mundo, ele é associativo, ele não pode ser competitivo. Perfeito. Tá? Se hoje eu tenho um pouco do conhecimento de gastronomia, é porque eu tive a oportunidade de estar do lado de gente que tem essa mesma visão, de que a gente tem que se associar, que a gente tem que dividir, tem que compartilhar. E eu faço isso o tempo inteiro. Se você conversar com outros players que me conhecem do mercado, Diogo do Grupo Açores, o próprio Marcelo Torres, o Paulo Pacheco do BFW, como eu já falei, se você conversar com esses caras, você vai ver que eu sou um cara que eu estou acessível e aberto para compartilhar o que quiser. E para esse cara que está começando, da mesma forma, eu acho que tem que se conectar com gente, trocar informação. Não tem nada melhor do que você aprender com o erro dos outros, né? Por que eu vou cometer o erro? É mais fácil eu me juntar com alguém e falar, cara, assim, o Gil fala muito isso, talvez tenha certas coisas que a gente não saiba o que fazer, mas o que não fazer, a gente já aprendeu muita coisa. Então, essa questão do mundo é associativo, mais uma vez, meu professor, o Marco Aurélio, que foi meu professor na odontologia, que eu falo que é meu guru, que me ensinou muito, eu aprendi isso com ele. É um cara que é super generoso nesse sentido de conectar pessoas, de juntar. Se você fala, tô precisando disso aqui, peraí que eu conheço o fulano, vou te botar em contato com ele para você falar, porque e são pessoas que têm essa filosofia, a vida é mais leve, é mais fácil, a vida anda para frente. Então, acho que a frase para mim é essa, cara. Dentro desse setor, se você tiver associado com gente que tem a mesma filosofia, né, de que não é uma competição, eu não vejo o meu vizinho como um concorrente, não vejo. Eu falo isso com toda certeza. A gente fala, vai abrir mais um restaurante em Ipanema. Eu falo, que ótimo, que vire um polo gastronômico, que vire destino. Eu quero mais é que ele esteja lotado de gente, para que ele não consiga atender, porque sabe o que vai acontecer? Vai sobrar. Vai vir para o meu. E aí, a hora que eu colocar... E aí, se eu estou preparado para atender bem esse cara,
ele vai se tornar um cliente meu. Se eu entregar uma boa comida, um bom atendimento, uma boa experiência, uma hospitalidade, que é o que a gente busca para os nossos clientes, ele vai se tornar um cliente meu também. Então, por que eu vou ficar, não, pô, cara, não tem essa. Cara, fornecedor, informação de custo, de compra, o que a gente está fazendo, onde é que questões tributárias, onde é que tem espaço para você fazer. Às vezes as pessoas me ligam e falam, cara, estou fazendo isso, peguei essa... Acabou, é meu vizinho, tá ali do lado. Eu quero o sucesso do cara também, entendeu? Aliás, eu não torço por insucesso de ninguém. Eu acho que, cara, a gente tem que... Acho que a vida anda, a roda anda para frente com a boa energia. Eu acho que é assim que tem que ser. Então, não quero ser... parece um pouco piegas, assim, mas é verdade. É a forma como eu penso, cara. Assim, eu tento o tempo inteiro fazer com que a roda gire para frente, que pensando em coisas boas, promover coisas boas, juntar com gente boa e que o universo siga conspirando para me juntar com gente boa e que afaste o que não for bom, isso aí, que fique longe. Joaquim, pô, realmente você é um exemplo de empreendedor. Maluco, você quer dizer? Qual o empreendedor que não é, né? Minha admiração profunda aqui, ouvindo a sua história, eu te acompanho já há bastante tempo e vejo essa luta toda, porque quem vê de fora acha, o cara deu sorte, né? Só a gente sabe o que é a sorte. Quanto mais trabalho, mais sorte eu tenho, né? Exatamente. Então, minha admiração aqui, realmente, cara, é um case de sucesso você. Parabéns. Obrigado, André. E fala um pouquinho... Obrigado pelo carinho. Aonde estão as suas casas? Para quem ainda não conhece... ir lá visitar, eu recomendo, porque a culinária é de primeira. Vamos lá. E o atendimento também. Vou na sequência cronológica, né? Brasserie Mimolete, no 4º piso do Shopping Leblon, uma brasserie francesa. Estive jantando lá ontem, comida super comfort, cara, agradável. Comi um estrogonofezinho. O Luciano, nosso chefe, é um baita cozinheiro de mão cheia, que a gente conseguiu agora. Luciano se formou em gastronomia, a gente incentivou, apoiou, e ele está lá, se formou agora, esse ano, em gastronomia. Uma casa... É o nosso, sabe, aquela coisa afetiva do coração, aquela comidinha que preenche. Depois, o Masca, uma cozinha... Masca significa máscara em polonês. Um restaurante que nasceu na pandemia, todo mundo de máscara, então por isso a gente veio a inspiração. E a ideia é que essa máscara é um restaurante que não tem uma identidade definida de gastronomia. Por trás dessa máscara tem vários rostos. Então a gente brinca, tem coisa brasileira, tem coisa, um toque asiático, é uma cozinha contemporânea bem bacana. E a gente, no segundo andar do Masca, a gente tem o Boato, que é um bar escondido, que a gente não divulga muito, mas é uma coisa que as pessoas um indicam para o outro. É um bar no rooftop da casa, super agradável, uma musiquinha mais alta, bom para tomar um drink, fazer uma prévia do jantar ali, toma um drink, depois desce para jantar. A gente recebe eventos, muitos aniversários, festas privadas ali, é bem bacana. O Izar, nosso restaurante de culinária espanhola, a gente está num movimento de novidade para o Izar. Em breve, a gente vai trazer para o mercado aí uma coisa bacana que a gente vai fazer com o Izar. Lembrando que o Izar significa estrela em basco. Rudá, na Garcia... O Izar está na Barão da Torre. Isso. O Rudá, na Garcia Dávila, entre Visconde e Barão da Torre, naquela quadra ali nobre do Rio de Janeiro, né? Cozinha contemporânea brasileira, o Danilo Pará à frente. O Danilo está à frente. Joana Angélica. Masca Joana Angélica, próximo à Nossa Senhora da Paz. O Danilo Pará, o nosso chefe, à frente do Masca, do Izar e do Rudá. E o Luciano à frente da Brasserie Mimolete e do It, restaurante, que é a nossa culinária italiana, no Shopping Leblon, também no 4º piso, coladinho, que a gente chama na vovó. A Brasserie é a mais velhinha de todas, a gente chama de vovó. Então tá coladinho ali, uma do lado da outra. Cara, E a House of Fine. E a House, né? Que é isso. A House está no Shopping Barra Ponte, no 2º piso também. Lá a gente tem um portfólio, a loja é pequenininha, mas a gente tem um baita de um portfólio, um estoque gigante, com mais de 2.500 rótulos, onde a gente tem o nosso clube, o Vamos de Vinho. Você pode assinar, né? Fazer uma assinatura mensal, receber 2 garrafinhas todo mês. Enfim, a vinícola em Mendoza, na Argentina, na Honda, em Luján de Cuyo, e as 2 lojinhas nos Estados Unidos, a Remember, que é produtos brasileiros, onde lá nos Estados Unidos, em Miami, você pode comprar tua picanha, tua havaiana, teu protetor solar. Então, assim, uma comidinha também brasileira, come-se uma feijoada, um pastel de feira no final de semana. É um refúgio para brasileiro que vive em Miami. E, cara...
se eu tiver com dor de dente. Ah, cara, então, aí nós estamos lá nós estamos mudando o consultório, eu estou agora em processo de obra. Na verdade, eu vou manter a clínica no Rio das Pedras, são 4 consultórios lá, onde a gente tem uma equipe especializada, mas a gente está levando também agora para o Barra Ponte, ou seja, a loja de vinho vai ficar do lado do consultório. Opa! Então a gente agora vou perder um pouco menos, vou ter mais tempo, porque eu não vou ter tanta perda de tempo com deslocamento, vou estar ali do lado, mas estamos em obra, acho que mais uns 3, 4 meses a gente inaugura lá, acho que para o segundo semestre aí, antes do final do ano, está pronta a clínica. Joaquim, muito obrigado. André. Realmente, cara, tirar você de casa no sábado para bater esse papo foi assim, Não, cara, um prazer. fenomenal. Adorei o papo. Prazer. Obrigadão. Obrigado você pelo beijo convite. na família Obrigado. Trema, um beijo Obrigado. na família Obrigado. Zalfa. Obrigado. E vamos com tudo. Obrigado, cara. Valeu pelo convite aí mais uma vez. Galera, isso aí. Muito obrigado e até a próxima.